Tenho certeza que quando você era criança você já deve ter lido algum livro infantil, porque é o maior entretenimento entre as crianças. Porém, esses são só os livros brasileiros de criancinha. Porque contando com os livros dos Estados Unidos, por exemplo, você vai abrir a aba de livros infantis e tem uma espécie de folclore inglês. A maioria de todos esses livros do folclore inglês que eu tô falando vieram desse cara aqui, o Dr. Seuss, que nasceu em 1904 lá nos Estados Unidos e morreu em 1991 nesse mesmo país. Ele criou vários personagens infantis, inclusive ele tá até segurando bonecos de um dos seus livros. Claro, galera, ele não é esse carinha aqui, o menino maluquinho, porque, nossa, pelo amor de Deus do céu. Esse daí é um livro que eu lia muito quando era criancinha, cheguei a ver o filme também, os dois, e aqui. E claro, se você estiver aqui, saiba que no nosso coração você vai estar. Um minuto de silêncio para o nosso querido Zizil. Deu! Do contrário de outros escritores como o Ziraldo, o Maurício e o Monteiro Lobato, ele não escreveu coisa que representa o nosso folclore, mas sim o folclore deles, que é mais infantil e mais sofisticado. E galera, é isso aqui tudo que ele escreveu. E tem muito mais coisa. E se você conhece algum, ou já leu algum, se você tem, porque é bem difícil, porque isso daí é gringo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você já teve algum desses livros ou se você conhece algum. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o auge e a queda da carreira e da franquia Dr. Seuss. Que é sério, tem muita coisa pela frente, vai lançar um filme esse ano, que eu tô bem hypadão. Vi esse aqui que eu tô hypadaço, que é o Gatola da Cartola de 2026, que vai lançar em novembro. É sério, eu tô muito hypado com esse. Tudo começou lá em 1904, no dia 4 de março, lá nos Estados Unidos, na cidade de Springfield. Nascia uma pessoa, no caso, chamada de... Peraí, qual que é o nome mesmo? Theodore Seuss Segel, que nasceu na cidade de Springfield há mais de 100 anos atrás. Sim, se você acha que os livros é velho é porque você não viu o nascimento do cara. Depois que ele se formou na faculdade lá nos Estados Unidos, ele decidiu ver qual era o seu principal dom. Naquela época, os livros infantis eram muito raros. Geralmente, naquela época, os livros de adultos estavam mais em conta do que os infantis nos básicos. Então, que ele acabou comprando em uma loja de livros. Meu Deus do céu, não sei o que é uma livraria. Tá, mas voltando. Sim, ele acabou comprando numa livraria um livro chamado A Pequena Princesa, que era o derivado do livro chamado Boarding School de 1888, que era um livro mais voltado para o público adulto e um pouco mais velho que essa idade. Até que ele pensou, e se eu fizesse um livro infantil com essa mesma ideia, só que com um tema diferente? Então ele trabalhou bastante. E em 1937, ele lança o seu primeiro livro chamado E Pensar que Eu Vi Isso na Rua Mulberry. Meu Deus, que nome grande. E é a história de um menino que ele acaba transformando a rua dele num desfile festivo. Fez tanto sucesso que ele começou a querer fazer mais. 3 anos depois, ele escreve seu segundo livro, Orton Choca o Ovo, que também fez muito sucesso. Conta a história de um elefante chamado Orton, que muita gente deve conhecer, e ele é forçado para chocar um ovo de ave, que no caso seria um abutre. Depois disso, ele não parou de escrever mais, e ele só escrevia, só escrevia. Mas depois de escrever tanto, ele acabou escrevendo os mais populares de todos, que no caso é Orton, de 1954, O Gatola da Cartola, de 1957,
O Grinch, também de 1957. Um peixe, dois peixes, peixe vermelho e peixe azul, de 1960. Os Snitchers, de 1961. Lorax, de 1972. E muito mais. Eu gosto de dinheiro. Até que ele percebeu a seguinte forma. Oh, todo mundo está muito feliz com os seus livros, mas e se eu fizesse um especial para TV? Todo mundo ia conhecer, até mesmo quem não sabe ler. Foi isso que ele fez. Em 1966 foi lançado o primeiro especial para TV, chamado de Como o Grinch Roubou o Natal, de 1960. Mano, e pensar que esse ano o Grinch desse longa vai fazer 60 anos. Em 1966, dali pra frente, foram lançados muitos outros, como em 1971, o The Cat in the Hat, naquele mesmo ano, o Lorax e também Ovos Verdes e Presunto. Realmente, esses especiais são muito bons porque marcaram minha infância e eu assistia muito quando era pequenininho. Mas sério, é muito bom cada um deles. Esses filmes, eles foram feitos para contar uma história. E eu não tô falando que o live action do Grinch é ruim não, tá? Mas esse filme, ele também é muito bom. Que infelizmente, ele falece no dia 24 de setembro de 1991, lá em Los Angeles, no mesmo lugar dos Estados Unidos. Mas é muito triste, sério. Quando ele faleceu, aparentemente sua esposa, ela teve que guardar e permanecer dona da marca. No ano de 2000, em dezembro, foi lançado o filme O Grinch com live action, que foi estrelado pelo ator Jim Carrey. E foi muito bom e considerado pela crítica. E muitos fãs se perguntavam se algum outro personagem ia aparecer como um live action adaptado dos contos de Seuss. Então fizeram do Gatola da Cartola, mas o povo odiou, é sério. Se você procurar no Rotten Tomatoes, vai parecer normal, né? Daí é só você pesquisar pelo filme O Gato, né? Que já não começa a não fazer sentido. Aqui, ó, O Gato. Se você pesquisar por esse filme, você vai ver aqui, ó. Vai ver a seguinte informação: 10% da crítica e 58% dos fãs. Ou seja, o povo odiou esse filme do Mike Myers. Confesso que quando era criancinha eu gostava desse filme. Então a esposa do autor, revoltada, fala: Ah, quer saber? Tá proibido os próximos live action porque esse filme foi uma bosta. Na minha opinião, as coisas começam a desandar quando lançam esse jogo do Gatola da Cartola de 2003, ou seja, do mesmo estilo do filme, que eu confesso que sim, é um jogo que vale a pena, mas sim, é o pior jogo, infelizmente. Pensar desse filme, logo em 2008 foi lançado pela Blue Sky Studios esse filme chamado Orton e o Mundo dos Reis, que eu amava assistir esse filme. E ainda teve esse filme horrível, lançado em 2012, chamado O Lorax, Em Busca da Trufa Perdida. Que eu confesso que pode até ter sido melhor, por causa que esse filme ele não tem nada a ver com a história do negócio. E só permaneceram uma coisa, que é o personagem do Lorax e o design de todos os personagens. De resto, a história muda. Tem a animação do Grinch de 2018, que necessariamente não é a melhor do mundo, mas é muito boa. Eu fui ver esse filme no cinema quando era criança. Em 2026 vamos ter a animação do Gatola da Cartola, depois de muitos anos. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau! Ai, meus benzinhos mais preciosos, eu amo tanto vocês, meu Deus do céu. Vocês nunca estiveram nessa cena.